Boa noite. Meu nome é Zelan Costa e Silva e aqui é o Jogo do Poder. Essa noite nós vamos conversar com o delegado Jesus Pablo Barbosa, delegado de polícia no estado da Bahia. Nós vamos conhecê-lo e nós vamos falar sobre segurança pública, que é um assunto importante que está na mente de todos os telespectadores. Jesus, seja bem-vindo aqui ao Jogo do Poder. É um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Zelan. Sempre uma satisfação estar em sua companhia e aqui hoje com seus telespectadores. É realmente um prazer. Jesus, me diga uma coisa, quanto tempo você tem de polícia? Esse ano eu fiz 20 anos de polícia. São 20 anos já de labuta na atividade policial. E, vem cá, por que você escolheu ser policial? Meu amigo, desde o início da faculdade de Direito, acho que a primeira paixão do estudante de Direito é Direito Penal, né? A gente... Se diz até que ele ama o direito penal, mas se casa por interesse com outras áreas do direito. Não tenha dúvida, é mais ou menos por aí. Só que aí a gente resolveu casar por amor. E aí a gente já tinha esse sonho, eu tinha um grande amigo que era filho de um delegado e eu vivia com um certo romantismo nesse universo, a vontade de poder fazer mais, fazer justiça ali verdadeiramente, da gente estar podendo estar promovendo aquelas ações de polícia, tudo isso, o universo policial é empolgante, né? Então, foi uma paixão que a gente tinha e surgiu o concurso, fizemos, tivemos êxito, passamos logo no primeiro momento e eu entrei muito novo na polícia. Eu, com 25 anos, já era delegado de polícia, já estava exercendo minhas funções. Eu tinha passado o concurso com 24 anos. Agora, você começou na capital ou você foi para o interior? Comecei pelo interior. Nós fomos inicialmente para uma cidade do interior do estado, que era uma cidade que era, na época ainda é uma grande vitrine da Bahia, que é a cidade de Itacaré. Foi um grande desafio para mim, porque era uma cidade com muita expressão, né? No noticiário local e nacional se falava bastante em Itacaré à época, e aquela dinâmica, o turismo muito forte, havia uma circulação de valores muito forte também, e onde tem dinheiro, tinha criminalidade, e nós já chegamos com muito serviço. E foram 2 bons anos em minha vida que a gente pôde se dedicar profundamente àquela cidade. Fizemos acredito que um grande trabalho, nós fizemos a verdadeira faxina em Itacaré. Foram 2 anos fantásticos de minha vida, de muita empolgação. Eu brincava o pessoal brincava comigo, que eu era um xerife de Itacaré, né? A gente era polícia 24 horas. Eu morava na cidade, acordava delegado, dormia delegado, então assim não tinha espaço nem para a vida pessoal, era uma dinâmica muito intensa. Mas tinha muita coisa lá? Demais, demais. Você acha que ainda tem isso lá hoje? Eu não acompanho mais diretamente, mas a época era muito fruto daquela... Itacaré estava vivendo uma explosão de turismo, né? Você não tinha você não tinha a quantidade de leitos que o mercado exigia, então era uma dinâmica de muita procura. Então, era muita riqueza circulando, vinham muitas pessoas de outros locais, de outras localidades para lá, com um propósito claro de executar. O povo de Itacaré não era envolvido com criminalidade, uma coisa curiosa. A gente buscava pessoas de diversas outras localidades. Agora, mais crime contra o patrimônio ou crime de natureza de entorpecente, por exemplo? Não, tinha muita droga. Naquela época, o tráfico de droga lá já era intenso. Nós fizemos um trabalho, inclusive, bastante forte em relação a isso. Mas também tinha muito crime patrimonial, notadamente furto e roubo. Era uma dinâmica que tinha principalmente voltado para os turistas e para a rede hoteleira. Agora, você como delegado novo, estava empolgado, todo acreditando no sistema, permanece isso até hoje? Muda um pouquinho, viu? Com 20 anos, a barba branca, entendeu? A gente percebe que algumas coisas precisam de mudança, outras precisam de intervenções e outras precisam de seriedade. Nós temos 20 anos de serviço público, 20 anos de muita seriedade, de muita dedicação, e o que a gente observa é que a máquina pública precisa se modernizar, precisa compreender melhor as suas questões, os seus dilemas, as suas necessidades, para que a gente possa alcançar a efetividade. Mas você acha que hoje há uma frustração muito grande das pessoas? Porque eu fico ouvindo muito dos policiais, sobretudo alguns delegados, dizendo que ele tem a sensação de que está sempre enxugando gelo, né? Aquela sensação de que trabalha, mas é interminável, nunca soluciona de fato o problema. Essa sensação tem total razão de ser. Por quê?
Eu tenho um conhecido, um amigo, que falava que a polícia é um mar para onde desagam os rios da miséria. A verdade é que segurança pública não é um problema de polícia. Na realidade, é um conjunto de situações não resolvidas que acabam desaguando na polícia e propiciando o crescimento e recrudescimento de criminalidade, de violência letal, como a gente tem visto significativamente nos últimos anos aqui no estado da Bahia. Mas é preciso compreender essas dimensões sociais, é preciso compreender a necessidade de inclusão social, a necessidade de educação. A nossa população precisa estar efetivamente participando do processo econômico, ter trabalho, emprego, renda. Essas são necessidades para que a gente possa ter uma sociedade mais igualitária e a gente possa efetivamente começar a discutir de maneira séria os problemas de segurança pública do nosso estado. Agora, se for para discutir de maneira séria os problemas de segurança pública desse estado, você começaria por onde, por exemplo? Meu amigo, eu vou lhe falar, primeiro momento, o que eu faria era mexer na estrutura das polícias. Por quê? O maior dos nossos problemas hoje, eu diria a você, que é falta de investimento. Mesmo com tanto dinheiro gasto recentemente pela polícia, por exemplo, vocês construíram na saída da Secretaria de Segurança Pública todo um prédio novo, com sistemas informatizados de inteligência, isso não ajudou em nada? Pode ter ajudado em alguma coisa, mas eu lhe confesso que dentro de uma dinâmica de visão nossa, havia uma necessidade de priorizar os investimentos de uma outra maneira. Ainda assim, para a dinâmica do que é a segurança pública, aquele prédio teve um custo, evidentemente, significativo, nós sabemos disso, mas há muito que ser feito. Quando eu falo em investimentos, eles são investimentos de todas as ordens. Veja você que hoje elabora numa Polícia Civil da Bahia, que encontra-se num estado que, se fosse uma entidade privada, estaria talvez num processo falimentar. Por quê? Porque nós não tivemos investimento nos últimos anos. É uma coisa assim gritante, é ululante. Eu falo de recrutamento de pessoas para trabalhar. A gente tem postos e postos vazios. Há uma necessidade, uma demanda por servidores incrível. E a coisa começa por aí. Segurança pública é feita por homens. Sim, mas de qualquer forma você teve um gasto significativo. Você acha que houve deliberadamente uma escolha equivocada? Eu, particularmente, teria feito o investimento de outra maneira. Como é que você teria feito? Certamente eu ia buscar o investimento diretamente nas unidades de ponta. Eu acredito propriamente que nós temos que investir no homem, investir no executor da operação policial, naquele homem que ali está, para que a gente possa prestar um melhor serviço à sociedade, inclusive no que tange atendimento. Se você não tem recursos, a gente entra naquela dinâmica a gente brinca na polícia, que é a teoria do cobertor curto. Então, à medida que eu acabo levando o recurso para um determinado setor, eu estou descobrindo outro, porque não há o recurso. Os governos, e aí a gente tem um pleito eleitoral que se avizinha, precisam compreender essa necessidade, uma necessidade real de investimento, para que possamos fazer uma polícia civil moderna e eficiente, como queremos a da Bahia. Eu queria falar um pouco da cabeça do policial, porque com todas essas circunstâncias, trabalhando sem recursos e com a criminalidade que é extremamente elevada nesse estado, isso você concorda comigo? Não há dúvidas. Isso afeta o psicológico do policial. Eu queria saber como é que anda o psicológico do policial médio, mas eu quero essa resposta no próximo bloco, tá certo? Excelente. Voltamos aqui no Jogo do Poder, depois dessas mensagens comerciais, como sempre, rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando essa noite com Jesus Pablo Barbosa, delegado de polícia do estado da Bahia, Polícia Civil. Jesus, no bloco passado, ficou a pergunta de como é que anda o psicológico. Eu queria abordar um pouco sua experiência pessoal, vindo do interior para a capital. Eu não sei se o aspecto psicológico no interior e na capital é o mesmo. Me conte um pouco essa trajetória sobre o aspecto psicológico das pessoas com quem você já trabalhou, os seus liderados. Eu trabalhei, como eu falei inicialmente, na cidade de Itacaré, depois vim para o Sertão, fiquei na cidade de Barrocas, uma cidade fantástica ali próximo de Serrinha. Na sequência fui para Conceição do Coité, uma cidade pujante, grande.
vim para Amélia Rodrigues e foi minha passagem pelo interior. Na sequência, eu vim para a unidade furtos e roubos, trabalhei um período com defraudações, fui ser assessor no gabinete do delegado-geral. A partir daí, encampei algumas unidades territoriais aqui, vários bairros de Salvador, São Caetano, Rio Vermelho, Nordeste, Amaralina, ali lidando com aqueles bairros conflagrados, né? Só bairro light, né? Mas acredite, eu adorava trabalhar nesse ambiente. São Caetano, em especial, foi um local que eu tenho um carinho fantástico. E nessa dinâmica, eu vim assumir a primeira delegacia de homicídios, que pega somente da Graça até Praia do Flamengo. Então, pega todo esse corredor de Ola, fica um período como titular dessa unidade. Foi quando eu assumi a unidade de gestão, passei a ser coordenador do Núcleo de Inteligência do Departamento de Homicídios, depois fui ser coordenador do Núcleo de Inteligência do Departamento de Polícia Metropolitana, que pega toda Salvador e RMS. Na sequência, fui para o próprio Departamento de Inteligência, onde eu fui coordenador de operações de inteligência durante muitos anos. E agora, depois de uma breve passagem em retorno pelo Departamento de Homicídios, eu estou envolvido diretamente na repressão ao crime organizado, no nosso DRACO, Departamento de Repressão ao Crime Organizado, levando nossa experiência para lá. Isso é a parte de inteligência. Eu quero falar disso também, mas eu queria que você me falasse da questão do psicológico, porque a gente viu o ano passado, por exemplo, aquele policial militar, que não é o caso da Polícia Civil, que tem outra função, que ele deu, parece uma piradinha, e aí foi lá para o Farol da Barra, deu tiros, etc. Como é que está a situação psicológica do policial hoje, dado essa estrutura, essa falta de estrutura e a criminalidade sempre em alta? Uma criminalidade pujante, ocorrendo necessariamente em zonas conflagradas. Essa é a realidade dos nossos policiais hoje em dia. Pouca estrutura, pouco incentivo e nós acabamos com o policial pressionado por resultados e no frigir dos ovos isso acaba trazendo, sem dúvida, aspectos preocupantes no tocante a psique do policial. Essa é uma preocupação que eu vejo a nossa instituição tem hoje eu posso falar que sim, nós temos uma delegada-geral que ela é uma pessoa bastante sensível, eu diria assim, preocupada com esses temas. É uma realidade recente, nós temos algumas intervenções nesse sentido, e o que importa, Zilan, é que sim, hoje nós temos essa dinâmica. A segurança pública, como já lhe disse, é feita por homens. E homens, sob pressão, passa a ser uma situação preocupante. Agora, essa pressão toda, ainda assim, não apresenta resultados muito altos. Eu não sei se é falta de investimento ou qual a coisa. Eu queria o seu diagnóstico. Porque, veja, você falou que ficou a parte à frente da área de homicídios. E nós temos aqui no Estado um nível de solução de crimes muito baixo. Na realidade, isso é um dado nacional, sim, que apenas 8%, ou seja, a cada 100 homicídios, apenas 8 se sabe quem é o autor do crime. É muito pouco. O porquê que é isso? Assim, acho que aqui na Bahia é até menor, né? Aqui na Bahia nós temos um dos bons índices de elucidação no país, sendo que, ainda assim, precisa melhorar significativamente. O que ocorre? Hoje, notadamente, nos grandes centros em especial, mas não apenas. Hoje, eu vou falar das associações criminosas, as populares facções, como se chama aí no popular, mas elas estão atuando, sem dúvida. Hoje, na Bahia, você tem aí Comando Vermelho, está aí. Para quem quiser, para quem tiver dúvida, circular em áreas conflagradas aqui, a gente vê as pichações na parede como demarcações territoriais, dinâmicas de poder, exercício do poder cru naquela localidade. Então, você tem a Comissão da Paz, o Comando Vermelho, você tem o PCC, você tem diversas, o próprio Bonde do Maluco, que é uma associação local que ela trabalha de uma maneira diversa, que é interessante, é como uma dinâmica de franquias. Então, você vai na Gamboa é BDG, no Retiro é BDA, e no outro local é BDM propriamente, é BDJ. Então, cada local tem uma dinâmica como se fossem pequenas franquias e eles atuam no comércio, no atacado e no varejo de drogas ilícitas nos grandes centros e no interior também.
Eu digo a você que no interior da Bahia eu já estive em pelo menos 50 cidades que eu vi a presença dessas associações. Mas isso no crime organizado. Agora, nós não temos aqui na Bahia a presença de milícias, temos? Eu diria que não é mais novidade, não. Mas eu não tenho dados mais precisos para lhe passar aqui agora. Mas não é novidade. Mas isso significa que essas milícias são os próprios policiais se envolvendo na atividade criminosa, não? Tanto que nós temos uma força-tarefa na Secretaria de Segurança Pública voltada para esse tipo de dinâmica, né? Que é a dinâmica de envolvimento de público interno nessas dinâmicas associadas voltadas para a criminalidade. Isso é um mal, é uma chaga que existe nas polícias e que precisa ser extirpado, corrigido, para que não deturpemos, não permitamos que se deturpe as funções policiais. Então, hoje nós temos uma força-tarefa que tem trazido resultados, tem trazido bons resultados, a gente acompanha, eu não atuo diretamente nas dinâmicas correcionais, mas a gente vê que tem trazido resultados significativos e isso é muito bom. Isso é muito bom, que traz mais tranquilidade. Nesse tocante, eu acho que a coisa vai bem gerida. Nos últimos 16, no final desse ano, nós vamos completar 16 anos do governo do PT. Desses 16 anos, nós tivemos secretário de Segurança Pública, um dos mais longevos da história do estado da Bahia. Você acha que essa longevidade foi um fator que melhorou a polícia ou deteriorou a polícia? Para a Polícia Civil da Bahia e para os delegados de polícia, essa gestão não foi, digamos, algo construtivo. Não foi algo construtivo. Você está escolhendo tanto as suas palavras para dizer isso? Não foi algo construtivo. Tanto assim foi que a própria Associação de Delegados participou de alguns enfrentamentos referentes a diversas questões no tocante à gestão passada. O que eu posso dizer para vocês, Ilan, é que nós temos um problema que muitas vezes se busca uma solução externa quando a solução está aqui. Eu digo a você... Vocês trouxeram um delegado da Polícia Federal para gerir a Polícia Civil da Bahia. Pois sim, eu digo a você que a solução não... Segurança Pública como um todo, né? A solução não está em legião estrangeira. Eu digo a você que quem tem de polícia estadual são os policiais estaduais. É uma realidade totalmente distinta do que a Polícia Federal observa, que uma Polícia Rodoviária federal. São realidades totalmente distintas. Nós aqui entendemos, conhecemos a nossa realidade. Diga a você, as soluções têm que ser locais. Nós precisamos de pessoas que venham fazer a nossa gestão, que estejam antenadas, que percebam, que conheçam a estrutura, que possam buscar efetivamente soluções. Eu me preocupo muito quando vejo a solução vindo do externo e, de repente, eu não vejo resultados. Eu digo a você que a criminalidade no Brasil aumentou sobremaneira nos últimos anos. Isso é uma realidade. Mas aqui na Bahia a coisa cresceu também um pouco mais. Temos taxas de homicídios elevadas e aí você me perguntou, a elucidação andou baixa. Sem dúvida, a gente cai para a mesma equação. Se não há investimento, a gente não avança. Não tem como não avançar sem investimento. Mas investimento em pessoas, né? Em pessoas. Em pessoas, em recursos, investimento de todas as ordens. Porque uma investigação de homicídio é uma investigação extremamente complexa. Ela não é como um auto de prisão em flagrante de tráfico de drogas, que você faz rapidamente e faz... É uma investigação, digamos assim, mais simples. Uma investigação de homicídio é uma investigação que demanda muito esforço. Esforço institucional, esforço profissional de cada um dos colegas envolvidos. Então, mas com 40 homicídios por fim de semana, eu não sei se esse número está correto, você me corrija, por favor, mas aproximadamente isso. Por final de semana, eu acho que não. Dentro de Salvador, não. A média de homicídios aí, em dias mais movimentados, nos dias mais movimentados, é próximo da dezena. Por dia? Isso. Então, no fim de semana, 20. Nos dias mais movimentados. No final de semana, talvez, isso. Nos finais de semana, mais movimentados. É um volume. E você tem essa quantidade de policiais delegados para ficar investigando esses crimes? Ou você tem que investigar 200 homicídios de cada vez? A questão passa mais ou menos por aí. Como eu falei, investimento.
uma quantidade de trabalho muito elevada para poucas pessoas, a equação acaba não fechando. E uma coisa que eu digo a você, a Polícia Civil trabalha com uma dinâmica elucidativa, mas é preciso que se trabalhe também uma dinâmica preventiva. Assim, vovó falava, mais vale prevenir do que remediar. Então vamos pensar na dinâmica de prevenção. Estou falando de prevenção ao uso de drogas. Eu estou falando de prevenção porque no momento que você fala em prevenção, por exemplo, ao uso de drogas, a gente está pensando em coibir tráfico lá à frente. É preciso reprimir o tráfico propriamente. Eu digo a você que um dos maiores gargalos que eu vi nos últimos tempos, que eu particularmente, uma opinião minha, pessoal, foi um não investimento direto na repressão ao tráfico de drogas no estado da Bahia. Sobre isso eu quero lhe perguntar uma pergunta polêmica. Diga. A liberação do uso das drogas, a venda oficial com cobrança de impostos, recolhimento desses impostos para a segurança pública. Favorável ou contra? No próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder depois dessas mensagens comerciais. Rapidinho, até já. Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o delegado de polícia da Bahia, Jesus Pablo Barbosa. Jesus, 20 anos de polícia. Você acha que a liberação das drogas pode ser uma solução? Zilan, eu não acredito na liberação das drogas. A gente pode discutir da minha maneira de pensar. Eu acredito que nós precisamos discutir essa questão com muita seriedade, mas tem que ser um debate franco, aberto, com o ambiente político, com a população. É preciso saber que caminho a nossa população, o nosso país quer trilhar no tocante à questão das drogas. Essa é uma questão extremamente complexa. De uma maneira mais objetiva, eu lhe diria que não. Eu não sou a favor da liberação das drogas. Mas talvez nós pudéssemos, por política criminal, trabalhar a questão da liberação da maconha. Por quê? Não é que a maconha seja menos perigosa, não. A maconha é uma droga perigosíssima. A maconha é uma droga perigosíssima. A maconha é uma droga perturbadora do sistema nervoso central. Ela é uma droga que, usada com alguma continuidade, ela pode trazer algumas patologias. A casuística médica traz diversos exemplos de pessoas que passaram a ter problemas psicológicos, doenças, eu não sou expert no assunto, mas doenças como a esquizofrenia e outras doenças, patologias da mente. Então, eu diria a você, mas é uma opção de política criminal. A verdade é que a dinâmica de guerra às drogas, ela tem encontrado dificuldades tremendas e não tem trazido resultados significativos. Então, eu sou contra a guerra às drogas, mas eu sou contra a liberação das drogas. A cocaína, o crack são drogas extremamente nocivas às famílias e é uma das minhas maiores preocupações lá. É o cuidado e a atenção à família. Essas drogas são um desastre para as famílias brasileiras, famílias baianas, famílias de Salvador. E diga você que são drogas que vêm basicamente de outros países. Não há produção de cocaína praticamente do princípio ativo da cocaína, que é a eritroxanococa. A produção desse princípio ativo basicamente vem de Colômbia, Bolívia e Peru. São praticamente 3 países. A Venezuela produz alguma coisa, mas muito pouco. Então, nem no Chile se produz. Então, assim, são praticamente em 3 países os produtores. E eu quero crer que nós temos que fazer um enfrentamento diretamente a essas drogas e outras drogas químicas que venham aí. Mas somos passagem, né? Porque somos passagem, somos rota. Pra você ter noção, o Porto de Salvador passou a ser rota de tráfico internacional de drogas. A maior apreensão de cocaína do Norte-Nordeste, segundo eu tive notícia, foi uma apreensão de uma unidade minha no interior, foi de Amélia Rodrigues, durante muito tempo. Foram, se eu não me engano, eu vou falhar aqui na fração, 130 e poucos quilos de cocaína que foram apreendidos em Feira de Santana há muitos anos atrás, lá pelos idos de 2005. E dentro do universo policial ficou para mim a notícia que aquilo tinha sido um recorde e que eu não tive notícia que tivesse sido batido. Até a hora que eu soube que foi batido. E no dia que eu soube que foi batido de novo e batido. Ano passado, a Receita Federal apreendeu mais de tonelada de cocaína dentro do Porto de Salvador. E Salvador se mostrando o quê? Como uma rota
para o tráfico internacional de drogas, que alguns anos atrás não era. A droga passava por tráfico através de aeroportos, aquele tráfico menor, ou através de embarcações pelo Porto de Tubarão, pelo Porto de Santos, enfim, outros portos mais pujantes. Pois bem, Salvador passou a ser uma rota. E, notadamente, o tráfico aqui, a venda de drogas a varejo passou a ser uma realidade. Isso eu diria a você que nos últimos 12, 14 anos, houve uma mudança muito grande. Eu não tenho dados precisos aqui para lhe trazer agora, mas eu vivi essa realidade porque eu era do Departamento de Tóxicos e Entorpecentes, posteriormente denominado DENARC, Departamento de Narcóticos. Fui coordenador de equipe em grupo de repressão narcotráfico. A gente vivia essa realidade no cotidiano. A gente reprimia narcotráfico no cotidiano. Então, a gente viu um aumento do poderio dessas pessoas, desses malfeitores, desses marginais, e, inclusive, vimos um aumento da capacidade de reação deles. Hoje, nós vemos... eu lembro que em 2008, quando se apreendia uma metralhadora, era uma raridade, certo? Apreendiam-se armas de pequeno porte, pistolas e revólveres. Hoje, metralhadoras se apreende, inclusive artesanais fabricadas aqui, diversas com fabricação no exterior, inclusive fuzis. Aqui em Salvador, a gente já vê dinâmica de uso de fuzil com alguma frequência. Veja que agora, recentemente, numa intervenção nossa no bairro de Valéria, nós pudemos fazer coleta de peças balísticas, foram 3 sacos, num volume expressivo, por 2 oportunidades, 7,62, 5,56, 9mm, .40, calibre de todo tipo, amigo. Com indicativo de que ali haviam muitas armas, com filmagens e relatos de uso de mais de 30 pessoas armadas. Essa é a realidade do subúrbio. O fluxo de dinheiro é muito alto. Como é que não consegue seguir o rastro do dinheiro e descobrir, usando a inteligência, quem são essas pessoas? Estamos em uma nova fase, eu poderia dizer para você. A Polícia Civil é uma polícia que hoje vive momentos de esperança, talvez. E eu diria para você que isso tem sido construído. A interceptação telefônica e ferramentas de inteligência, o laboratório de lavagem de dinheiro, foram ferramentas que recentemente, no último ano e meio, 2 anos, vieram para a Polícia Civil, que estava anteriormente na estrutura da SSP, de maneira, eu creio equivocada, e hoje essa correção foi feita nesses últimos ano e meio, 2, e eu posso dizer a você que isso está em fase de construção. A Polícia Civil tem feito esforço no sentido de caminhar por aí, no caminho do dinheiro. E por que a polícia é ensimesmada em si mesma, né? Ensimesmada no sentido de que ela não procura a população para dividir essas questões. Por exemplo, eu não vejo participação política política no sentido de mostrar à população, mostrar à sociedade o trabalho que está sendo desenvolvido e o que é que precisa ser feito com o apoio da própria população para que seja melhor. Por que vocês não fazem isso? Essa é uma nova fronteira, um novo desafio para todos nós. Essa é uma percepção, sua percepção está corretíssima. Há uma necessidade real de uma aproximação com as comunidades, para que se possa levar às comunidades algumas das nossas necessidades e para que a gente possa efetivamente prover essas comunidades das soluções que elas necessitam. A gente precisa ter um trabalho de aproximação, sim, e isso é uma dinâmica política, sem dúvida. Hoje, essa leitura é uma realidade. Nós temos uma interface já com as entidades sindicais, discutindo essa necessidade com a própria instituição. A gente hoje caminha por um processo de convergência, acreditando que, sim, nós precisamos participar dessas discussões de poder, desses espaços de poder, para que a gente possa construir soluções e trazer recursos, investimentos, soluções, não apenas para a instituição policial e seus servidores, mas para a população da Bahia, para que a polícia da Bahia possa ter uma melhor qualidade no serviço de segurança pública que lhe é prestado. Como vocês pretendem fazer isso, mas a resposta no próximo bloco. Voltamos aqui no Jogo do Poder. É rapidinho, até já.
Estamos de volta aqui no Jogo do Poder, conversando com o delegado de polícia por mais de 20 anos aqui na Polícia Civil do Estado da Bahia, delegado Jesus Pablo Barbosa. Jesus, no bloco passado, a gente falou um pouco de participação política e da importância, talvez, de que a comunidade e a sociedade comecem a debater esses temas, porque saúde e segurança são os dois pontos principais de preocupação de todo habitante do Brasil e daqui da Bahia também. Como é que vocês pretendem fazer isso? Recentemente, Silano, nós estávamos conversando com 2 políticos ligados ao governo e começamos a dialogar, a conversar e eles perceberam, eu estava com o pessoal do sindicato que tinha uma dinâmica salarial a ser discutida e eles falaram, está numa época ruim para discutir salário. Eu falei, amigo, mas a gente não quer discutir salário. É bom deixar claro que nós queremos algo mais. Nós queremos participar efetivamente da política de segurança pública do Estado. Essa é uma necessidade. Nós temos grandes nomes na Polícia Civil, nós temos cabeças pensantes, nós temos pessoas extremamente capazes para essa discussão, para que a gente possa construir esse espaço. Então, mas esses técnicos não ficam um pouco, digamos assim, na sombra daqueles políticos que assumem a Secretaria de Segurança Pública e aí acabam não fazendo nada? Perfeitamente. Então, a gente quer tirar essas pessoas da sombra, queremos construir esses espaços de poder. E, para tanto, vimos, sim, a necessidade de participação na dinâmica política. Levar uma voz audível, uma voz gritante, ululante, para que se perceba quais são as necessidades da polícia. A Polícia Civil quer prestar um melhor serviço. A Polícia Civil, e eu acredito que eu posso falar em nome da Polícia Militar também, as polícias querem prestar um melhor serviço. As polícias querem fazer mais. Nós temos instituições que têm homens de grande valor. Na polícia, a gente tem um trabalho que nos traz muita satisfação, Zila. Porque a gente está ali para fazer muito pelo outro. Vocês têm uma associação? Vocês têm uma associação de delegados, alguma coisa assim? Tem uma associação dos delegados, que é uma associação muito forte, que participou ativamente de algumas discussões muito intensas nessa última gestão da segurança pública, por discordar de muita coisa. Mas isso não foi muito divulgado, né? Foi muito divulgado. A Associação dos Delegados divulgou isso. Nossa, isso foi divulgado, mas às vezes a divulgação acabava sendo tamponada, entendeu? Explique isso aí direitinho. Meu amigo, o que era para ser dito foi dito. A Associação dos Delegados externou aos 4 ventos as suas preocupações. As suas preocupações. Isso foi levado ao governo, aos governos, aos políticos. E aí eu volto para a questão inicial. Você acha que não repercutiu na sociedade ou a imprensa teve um grande papel nessa não repercussão? Eu vou dizer que talvez não se tenha dado a devida atenção a uma questão muito importante. Porque quando se fala em poder, Zilão, precisa ter muito cuidado, porque poder corrompe. Poder corrompe. É preciso muita disciplina, é preciso muito controle. E a gente acredita, nós acreditamos em transparência. Nós acreditamos em uma gestão mais participativa. Porque quando há uma concentração, muitas vezes houve no estado da Bahia. Preocupante. Pronto, você utilizou o advérbio certo. Nunca. Então, a gente precisa construir o futuro. Eu acredito que a gente tem que olhar o passado, mas nunca com aquele olhar, eu diria magoado. A gente tem que olhar para construir o futuro. A gente tem que construir o futuro que queremos. Nesse seu discurso, eu estou sentindo o nascimento de uma candidatura política. Eu posso dizer que isso é um fato? Talvez. Há uma dinâmica em que as nossas carreiras policiais perceberam necessidade de participação de representantes da nossa instituição, da nossa Polícia Civil, no jogo político. Nós já temos alguns representantes na Assembleia Legislativa que vêm da Polícia Militar e participação efetiva pouco significativa. Em termos práticos. Eu vou lhe ser sincero, eu gosto até da participação do soldado Prisco, do sargento Isidoro, o capitão Alden. Eles levam um discurso dentro da dinâmica do seu eleitorado. Nós queremos fazer algo semelhante no seguinte sentido: nós queremos representar o nosso eleitorado.
Todavia, eu digo o nosso candidato que, porventura, venha no futuro. Mas, sim, essa é uma realidade, queremos construir isso, mas queremos levar um pouco mais. Nós queremos levar a necessidade de participação das carreiras policiais na construção de uma política pública de segurança pública. Não podemos ficar adstritos, não podemos nos dar o desfruto de ficarmos adstritos a questões meramente classistas. Não, não é o que se quer. A ideia é que construamos uma candidatura de servidores policiais que possam falar em nome das carreiras policiais, mas não apenas, que possa falar em nome das carreiras policiais, que possa dar voz aos problemas institucionais da Polícia Civil da Bahia e que possa construir soluções para um melhor serviço público de segurança pública no nosso estado. Você acha que isso vai acabar com o medo da população da polícia? Porque ter medo do crime já é uma coisa. Sim. Agora, ter medo do crime e ter medo da polícia é muito difícil viver assim. A ideia é que possamos construir processos de aproximação entre a comunidade e as polícias, que possamos estreitar essas relações. Uma dinâmica de polícia comunitária. Eu fiz uma formação profissional, Zilan, durante um período em Israel. Eu passei um período, cerca de uns 2 meses, em Israel, e lá eu conheci o método israelense de aproximação, e é fascinante. Eu conheci, quando eu fui fazer uma atividade profissional lá, voltada para a segurança pública, eu não fiquei adstrito à segurança pública. Nós fomos conhecer hospitais, nós fomos conhecer escolas. Eu tive em pelo menos 20 cidades de Israel. 20 cidades de Israel. Inclusive na capital, fomos conhecer as estruturas de comando e controle, de polícia, de gestão policial, enfim. E digo a você que não há como se fazer um trabalho de segurança pública sem um olhar voltado para outras questões, para outras políticas públicas, como as dinâmicas sociais. Há uma importância de aproximação muito grande e eu acredito que o caminho é esse. Nós precisamos construir aproximação com a sociedade para que a gente possa efetivamente trazer as soluções que a sociedade precisa aos seus problemas de segurança. De qualquer forma, as delegacias já estão de portas abertas para a população, né? Mas a população às vezes tem receio de ir. Meu amigo, quando você pega uma delegacia, por exemplo, como Itapuã, que eu vou lhe dar um exemplo, que ela atende de Praia do Flamengo e Pitanga, aquele trecho de Pitanga que pertence a Salvador, certo? Ela atende dali até a divisa com o CIA. Praticamente chegando na 8ª delegacia, que é no CIA, ainda pertence a Itapuã. Nós precisamos de mais delegacias, nós precisamos de mais unidades, mas para mais unidades precisamos de mais recursos. Nós tivemos um período muito extenso. Quantos delegados tem na Bahia hoje, na ativa? Na ativa nós temos em torno de 793 delegados, da última contagem que nós tivemos. Servidores, investigadores e escrivães propriamente, nós temos em torno de 5.700 servidores. Isso, 417 municípios, você está me dizendo que não tem delegado em todos os municípios. Não, porque Salvador tem uma grande parte dos delegados aqui. Não tem. Isso é uma realidade. E é algo que a gente precisa avaliar e mudar. Porque, meu amigo, a presença... Eu fui delegado de polícia no interior. Fui delegado em cidade de médio porte para grande, como Conceição do Coité, uma cidade pujante, de comércio pujante. Cidades medianas, como Amélia Rodrigues e Itacaré. Fui de uma pequena cidade, ali no sertão, como Barrocas, que é um lugar que eu tenho um carinho muito grande. E lá eu vivia em Barrocas, eu morava em Barrocas e eu percebi ali no meu cotidiano, assim como eu via em outras cidades em que colegas atuavam, a presença de um delegado. O delegado de polícia é um apaziguador social. Ali se fazia mediação e arbitragem de maneira informal. É outra dinâmica que a gente precisa equalizar, regularizar. Aqueles acordos que aconteciam muitas vezes na delegacia apaziguavam, acalmavam. E aquilo a gente tem que construir daquilo um valor legal para que a gente possa desafogar também a justiça. Na realidade, todo o sistema de segurança pública e defesa social precisa de uma revisão. Eu percebo que você entende muito dessa área, mas já estamos chegando ao final do programa, infelizmente. Eu tenho uma última perguntinha rapidinha, que é para lhe provocar. Eu sei que você ainda não está se posicionando, mas eu vou imaginar que você se posicione, ou pelo menos eu estou lhe posicionando. O que é que nós poderíamos esperar de você se você fosse eleito, por exemplo?
Olha, para que cargo, primeiramente? Um cargo de eleição, um deputado, por exemplo. Meu amigo, nós temos que fazer uma intervenção severa no tocante ao arcabouço de legislação aqui para que a gente possa ter uma estrutura melhor de polícia. A polícia precisa se remoçar, se renovar, se atualizar. Nós temos uma estrutura de polícia que, muito sinceramente, é da década de 70, de 80. E não compete aos dias de hoje. Nós precisamos fazer frente aos problemas reais. Eu lhe dou um exemplo muito claro. Nós vivemos na era do golpe. E a Delegacia de Repressão ao Estelionato e outras fraudes, a única da Bahia, está praticamente fora de combate, por uma questão de falta de recursos. Então eu lhe pergunto, como é que você tem o maior dos seus problemas, que da atualidade, golpes, as pessoas vivem golpes, as pessoas me ligam, amigos, parentes, sofrendo golpes a todo momento, e essa unidade não está nativa. Dou outro exemplo, as unidades de repressão ao tráfico de drogas. Como é que o tráfico de drogas hoje é um gargalo significativo da segurança pública do Estado e simplesmente as DTS estão extremamente fragilizadas. Muitas vezes sem uma sede própria, sem um espaço físico. Então, isso é algo preocupante. Isso é algo que precisamos mudar. Precisamos modernizar as polícias. Precisamos trazer tecnologias às polícias. E, para tanto, é necessário investimento. É necessário que se faça intervenção em orçamento público. A segurança pública do Estado tem que ser uma prioridade. Não pode ser qualquer coisa. E tem que ser debatida. Debate muito interessante. Uma conversa muito boa. Eu lhe agradeço a sua presença aqui no Jogo do Poder. Muito obrigado. Quem agradeço é eu, o espaço de diálogo contigo aqui, com seus telespectadores. É uma satisfação poder trazer um pouco dos nossos problemas, os problemas que enfrentam os policiais civis da Bahia, a nossa Polícia Civil da Bahia. Estamos aqui com muita satisfação e o nosso agradecimento mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado pela audiência. Voltamos aqui na próxima semana com mais um assunto de seu interesse. Meu nome é Zolan Costa e Silva. Segurança Pública é um tema que a gente vai voltar a debater aqui no nosso programa. Até a próxima semana.